Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Muito bom dia, bem-vindos à rúbrica literária Reler. Desta vez não podíamos deixar passar a triste notícia da morte de Gabriel Garcia Marques. Hoje o programa não será sobre ele, porque fomos surpreendidos aqui há alguns dias com a morte deste autor, mentor do realismo mágico, e não tínhamos ainda preparado uma rúbrica com propriedade sobre ele. É necessário certamente reler muita coisa. Deixamos duas sugestões fora do mainstream, digamos assim, dos grandes títulos de Gabriel Garcia Marques. Duas sugestões não tão pujantes como 100 anos de solidão ou Amor em tempos de cólera, em termos de mercado editorial ou de conhecimento entre os leitores, mas aproveitamos a triste notícia deste falecimento que nos chegou há alguns dias para falarmos de Memória das Minhas Putas Tristes e A Vida de Miguel Litinho, clandestino no Chile. Tanto um como o outro são livros acutilantes de realidades transversais à América Latina, registros bastante diferentes dentro da ficção, da grande ficção a que nos habitua Garcia Marques. Será sem dúvida um nome a quem iremos voltar num dos próximos programas. Hoje tínhamos preparado um programa a que daremos agora continuidade sobre outro grande nome da literatura mundial, felizmente ainda entre nós, e infelizmente injustiça. Das injustiças, no nosso ponto de vista, ainda não, ao contrário de Garcia Marques, não querendo com isto fazer nenhum paralelismo que um não mereceria e o outro mereceria. Achamos só que Humberto Eco já mereceria o Prémio Nobel por toda a vasta obra que tem dentro e fora da literatura. Uma obra que extravasa a literatura e que vive no nosso dia-a-dia, na própria percepção da arte, na própria percepção da linguagem. Humberto Eco é sem dúvida um nome cimeiro das letras mundiais e foi um dos nossos primeiros contactos com a literatura italiana, contemporânea. É certo, não vamos aqui focar outros autores. Hoje o programa vai centrar-se sem dúvida no autor da Obra Aberta, para nós um dos grandes nomes, como já dissemos, das letras mundiais, que injustamente, pelo menos em certos círculos, ainda não foi reconhecido. A obra ensaística de Humberto Eco fala por si, mas evidentemente neste tipo de programa vamos focar os romances. Não quer dizer que um dia não abordaremos com maior detalhe essa obra ensaística. Clássico dos clássicos que todo estudante, pelo menos o estudante de letras ou de ciências sociais, deve trazer na mala, será o Como se faz uma tese em ciências humanas, não é? O clássico dos clássicos de Humberto Eco, o manual para uma tese, onde dá pistas aos jovens investigadores nesta área, mas que também se aplica a outras áreas, e também um clássico, a abordagem, a Obra Aberta, esse livro que marcou o início da carreira de Humberto Eco como ensaísta, e durante muito tempo foi o livro, antes de ele se tornar um romancista de renome, ao qual estava associado Humberto Eco, não é? Falava-se de Humberto Eco e toda a gente, sobretudo nos meios académicos ou nos meios mais literários, se lembrava da Obra Aberta, esse ensaio de charneira do escritor italiano. Humberto Eco, nascido em Itália em 1982, não se conhece hoje em dia só pela Obra Aberta. Existem vários ensaios que podíamos citar, para além destes que já referimos. Viagem na Realidade Cotidiana é um dos meus favoritos, com aquele célebre pequeno ensaio sobre a nova Idade Média, a nova Idade Média que atravessamos agora numa civilização marcada mais uma vez pela imagem e o som. Mas existem duas pérolas dentro da ensaística e fora da ensaística, dentro e fora ao mesmo tempo deste registro, porque não são propriamente ensaios, mas registros de humor ao nível dos melhores humoristas do mercado nacional e internacional. São os Diários Mínimos, o segundo e o primeiro Diário Mínimo, e começo por esta ordem porque o segundo é muito melhor que o primeiro na nossa perspectiva. O segundo Diário Mínimo e o Diário Mínimo, publicados evidentemente na ordem inversa, tanto em italiano como em português, reúnem textos humorísticos de Humberto Eco que ele escreveu a solo ou integrados noutros projetos
nomeadamente a Cacopédia, e que foram publicados na imprensa periódica. São coisas engraçadíssimas como fazer do índio num western, como viajar com o salmão, as peripécias que o autor tem ao tentar mudar a carta de condução. São textos sobretudo para partilhar. Mas, como vos dissemos no início, não queríamos destacar no programa de hoje esta vertente não ficcional, ainda que o Diário Mínimo, sobretudo o primeiro, tenha uma vertente ficcional. Há uma tentativa de escrever um romance na perspectiva de um gato, nesse registro de paródia, como vimos, e no segundo também haja ali aproximações ao registro ficcional. Não íamos focar-nos neste registro não ficcional, digamos assim, da obra de Humberto Eco, e íamos centrar-nos sobretudo nos romances, e para nós nos 3 romances fundamentais neste autor, não desfazendo, não desconsiderando, melhor diríamos, os outros 2, Memória da Rainha de Loana ou o mais recente Cemitério de Praga. Achamos que os 3 primeiros romances são os romances melhor conseguidos de Humberto Eco. Evidentemente teremos de destacar O Nome da Rosa. Depois, Baudolino aparece ali como charneira. É um romance onde o gênio do autor está presente, a erudição está presente, o humor tão característico da escrita de Humberto Eco está presente. Portanto, é um romance difícil de catalogar e talvez um dos melhores romances do autor. Depois destes 3 muito bem conseguidos, Baudolino talvez seja, até diríamos, o segundo melhor romance do autor, porque O Nome da Rosa é um livro que aparece talvez uma vez em cada século. É um livro sublime, já o temos dito, e merece várias releituras e claro, uma primeira leitura para quem nunca leu. Temos uma história particular com este livro. Ao contrário da maior parte dos livros que depois foram adaptados ao cinema, começámos por ver o filme e depois ler o livro. Ou seja, porque O Nome da Rosa, apesar de ser um romance histórico ou com um fundo histórico, não é o paradigma do romance histórico, que não se baseia num facto real, é um romance policial. No fundo, O Nome da Rosa é um romance policial com fundo histórico. Encontra-se na mestria do primeiro romance de Humberto Eco 2 tradições literárias fundamentais: a do romance histórico, com a velha estratégia do achado antigo, não é? O pergaminho, e a do romance policial. E ao mesmo tempo, o romance não é nada disso, é uma reflexão sobre a condição humana, no fundo, com todas as peripécias que os protagonistas encontram ao tentar penetrar na recôndita biblioteca do mosteiro beneditino e ao questionarem, no fundo, a fé dos homens, e depois todo o construir dos ambientes, o debate sobre a pobreza, a real pobreza de Cristo, tão atual hoje como na Idade Média, mutatis mutandis, evidentemente. A proverbial que no filme não é tão bem construída, apesar da boa interpretação dos autores, tanto do Christian Slater como da jovem que fazia de mulher do povo, mas que eu não me recordo o nome da atriz. Mas a proverbial cena de amor em que o narrador protagonista diz: ela se aproximava de mim como um exército preparado para a batalha, não é? E depois era o proibido no mosteiro, não é? Toda aquela cena erótica que acontece mais ou menos a meio do romance. O romance é muito bem construído. Provavelmente já leu, mas é daqueles romances que numa releitura descobrimos outro pormenor e outra coisa que não nos tínhamos apercebido antes. Há coisas que até nos alteram a forma como percebemos o significado de certas passagens e de certas cenas. Na mesma linha estão para nós O Pêndulo de Foucault e A Ilha do Dia Antes. O Pêndulo de Foucault talvez seja mais difícil de ler, no sentido de que apela mais à erudição do autor. É um romance que hoje deveria estar ainda mais em voga do que está. É um romance bastante crítico das teorias da conspiração, e O Pêndulo de Foucault será um bocadinho o anátema do best-seller O Código da Vinci, de Dan Brown, porque O Pêndulo de Foucault o que faz é uma grande paródia com consequências trágicas, não é?
uma metáfora a teorias da conspiração de que vivem romances como o Código da Vinci ou outros romances que tais. O Pêndulo de Foucault é sem dúvida um romance a ler e a reler, mas não tem a pujança do Nome da Rosa na própria construção narrativa, ainda que seja dos melhores romances do autor, e um romance que durante muito tempo foi o nosso favorito. Destes três primeiros, O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, A Ilha do Dia Antes. Dos três, A Ilha do Dia Antes será talvez o menos conhecido. O Pêndulo de Foucault, por lidar com os Templários e com toda essa panóplia da teoria da conspiração, é bastante conhecido, ainda que não tenha atingido a projeção mediática do Nome da Rosa. Não víamos com desagrado uma adaptação cinematográfica do Pêndulo de Foucault, porque não? A ideia de que há ali um ataque a uma parte da história, a uma concepção da história, é do nosso ponto de vista errada. Michel Lamy, por exemplo, no seu prefácio do livro que tem histórico, não ficção, sobre os Templários, atacava, digamos assim, o livro de Humberto Eco por se preocupar demasiado com conspirações templárias e considerar que todos aqueles que estudavam os Templários tinham uma boa dose de loucura. O certo é que o Pêndulo de Foucault não se foca apenas nisso. Portanto, pega nos Templários como podia pegar noutro exemplo qualquer. A ideia ali será desconstruir as conspirações e as reescrituras da história, e depois dá um mote a um tema que vai ser mais comum na ficção e na não ficção de Humberto Eco, que é a questão dos protocolos dos sábios de Sião e da denúncia dessa falsificação da história dos protocolos dos sábios de Sião, que não temos agora aqui tempo para escalpelizar, mas basicamente é um manuscrito russo do século XIX, onde se baseia grande parte do antissemitismo moderno, porque seria um documento que apelava ao domínio do mundo por parte dos judeus, e era uma falsificação, mas depois é utilizado para gerar ódio em relação a esse povo e a essa corrente religiosa. A Ilha do Dia Antes é um romance completamente diferente. Hoje não entraremos por aí, não vamos destacar tanto este romance como os outros dois. Para nós são fundamentais O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault, e depois temos então o Baudolino. Baudolino é um romance extraordinário, muito bem conseguido. A personagem principal é de um requinte que mostra a mestria ficcional de Humberto Eco, e creio que estes três romances já mereciam outra distinção para este autor, ainda que seja subejamente conhecido do público em geral, seja bastante... É um autor que tem boa imprensa, é preciso que se lhe diga. É um autor que é conhecido dos leitores em geral e da crítica, e que tem sempre bastante sucesso comercial também. Depois, mesmo a não ficção é bastante vendável, digamos assim. Fez grande sucesso entre nós o livro 5 Escritos Morais ou 6 Passeios nos Bosques da Ficção. De qualquer modo, não só o reconhecimento do Prémio Nobel da Literatura faria sentido para um nome como Humberto Eco, pela obra que tem, nós diríamos dentro e fora da literatura, porque é literatura e reflete sobre a literatura na sua componente ensaística, e destacávamos na componente ficcional estes três títulos: O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault e Baudolino, sem desprimor para nenhum dos outros. Mas estes, sem dúvida, talvez os melhores romances de Humberto Eco. E por fim dávamos ainda a indicação de que vale a pena reler a biblioteca. Para já foi tudo, uma pequena abordagem à obra de Humberto Eco, vasta como ela é, certamente dará pano para mangas para outras rúbricas a ler e a reler. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.